Um brinde à vida, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a qualquer horário. Livro das Mulheres que Correm os Lobos aqui na mão. Eu queria te dizer, tu que sonha, tem tantos sonhos. Sonha em viajar pelo mundo, sonha em ter uma empresa, sonha em ter um salário que possa proporcionar várias coisas, que tenha uma renda que te proporcione os teus sonhos. Mas ao mesmo tempo rola aquele medo de tomar decisões, né? Aquele medo de sair da zona de conforto, que seria essa zona de conforto, né? Mas estar ali parada naquele momento, sem entender que ponto que eu quero ir, né? Eu sei que a gente tem muito medo do desconhecido, muito medo de agir, muito medo de tomar decisões erradas, porque a gente quer controlar tudo, né? A gente quer saber se vai dar certo ou não, se eu ofertar o meu produto, eu quero saber se vai ser vendido ou não. Se eu sair do emprego, eu quero saber se vai dar certo ou não. Eu já quero ter tudo controlado na minha mão. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? E tem algumas coisas que a gente precisa dar atenção. E a doutora Clarissa fala nesse capítulo 9 muita coisa sobre pele, o conto Pele Defoca a Pele da Alma, né? Fala o quanto a gente foi perdendo a nossa pele, pedaços dela pelo caminho da nossa vida, aí nesses primeiros anos já vividos, e aí recuperar essa pele. Como que a gente faz, né? Como é que eu faço para olhar para ela e deixar ela ser minha de fato, né? E não ser sempre dos outros, dizendo sim para os outros ou visualizando a vida dos outros, né? Isso é tão importante, eu vou chamar hoje duas convidadas, a Edith e a Sheila, para compartilharem com nós as vivências delas também em relação ao empreendedorismo, à vida cotidiana, situações que a gente passou e tudo mais. E bora para o nosso Las Lobas Círculo toda terça aqui às 13. Já vou chamar elas aqui. Bem-vindos, bem-vindas, quem tá chegando por aí. Vou chamar a Edith e vamos ver se vai dar tudo certo aqui com ecos, sem ecos, com ecos. Oiê, Oi, Edith. tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite também, né? Acho que já estamos com eco. Vamos ver. É, Estão ouvindo duplo aí? Ou não? a sua voz não, eu ouço a minha. Tá, eu vou tirar o fone, o meu alguma coisa. Deixa eu ver se a minha voz melhorou. E aí, Estão mudou me alguma ouvindo? Mudou, para mim mudou. Parou o eco? Eu já, Melhorou. Para mim, parou o eco. para mim Ai, também. que bom! Então deu certo! Isso aí, estamos. Oh, Dá eco, não dá eco, mas hoje então conseguimos. É alguma coisa com fone, sem fone, tudo certo aqui. A assessoria técnica disse que tá tudo certo. Então já vamos entrar direto no assunto e daqui a pouco as gurias vão falar também, mas a gente está aqui com o nosso livro na mão, né? Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro aqui que as gurias também estão ali, e ele não é uma. Introduzindo um pouquinho sobre esse livro, né? Ele não é uma leitura linear, né? A gente não pega esse livro hoje para finalizar ele daqui a alguns meses. Ele é um livro que a gente vai lendo, para, começa a ler de novo, lê outra vez, interpreta de outra forma. Ele é diferente, realmente, ele é uma leitura constante, né? Quando eu não estou bem naquele momento, vou ali dar uma olhada num conto e eu vou me visualizar nele e vou entender que tem outras pessoas também que passaram por isso. Tem a história da própria doutora Clarissa, que é a autora do livro, as nossas histórias, né? A gente não tá sozinha quando a gente tem um medo aí do desconhecido, medo de não dar certo.
tem muitas pessoas que estão com isso ou passaram por isso, em algum momento vai dar esse desequilíbrio, né? E deixa eu ver quem tá dando oi aqui, a Tati, seja bem-vinda, Tati, nossa parceira aqui dos círculos também. E vou resumir, antes das gurias se apresentarem, o conto da pele de foca, para a gente depois conhecer um pouco mais da Sheila, um pouquinho mais da Edith e já entrar no assunto de hoje, no tema de hoje. Então, a gente está lá no capítulo 9 e ele fala, cada capítulo, ela conta um conto. Ela pegou vários contos, né? Ela estudou muito, muitos anos estudando, e ela, determinados contos de regiões do mundo, ela disse, esse conto aqui cabe mais com a história das mulheres, com essa reconexão da mulher selvagem, esse nosso resgate lá da nossa essência. E nesse caso ela pegou a história dessa mulher, da pele do foca, que é o quê? É uma mulher que tinha a pele de... Tinha pele não, era uma mulher e uma foca. Era uma lenda, né, que naquele lugar tinha várias mulheres que eram metade foca, metade mulheres. E o que que aconteceu? Tinha um caçador, ela fala caçador ali no conto, que ele era solitário, muito sozinho, vivia muito triste, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém. E ele vivia por ali e tinha essa história das mulheres, né? Então, um belo dia, ele viu várias mulheres dançando na beira do mar e muito bonitas, né? A luz da lua, assim, refletia nelas, elas eram lindas e ele ficou ali, né? Babando, olhando, encantadíssimo com aquela situação. E elas tiraram a pele, deixaram a pele de foca do lado, né? Para poder dançar ali como mulheres na terra. No final dessa dança, elas cantavam para chamar a pele. Então, uma cantava e vinha a sua pele, outra cantava e vinha a sua pele, até que a última cantou, 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 cantou e não vinha essa pele. Ela não conseguia, não vinha para ela. E aí ele tinha pego essa pele, esse caçador tinha ido lá, escolhido uma das peles e pegou, né? E aí ele encontrou com ela e falou para ela, olha, eu vou fazer uma proposta, eu te devolvo essa pele, a tua pele, daqui a 7 verões. Casa comigo, eu sou um homem muito sozinho, casa comigo, cuida de mim, e eu te devolvo daqui a 7 verões. E ela ali, meio sem entender aquela situação, ela resolveu aceitar. Aceitou, casou com ele, teve filhos e tudo mais. Só que passou lá, quando chegando no 8º verão, ela começou a sentir vários sintomas, né? Dessa falta da pele dela, da raiz, da origem dela, né? Começou a sentir o cabelo quebrando, ela não enxergava mais muito distante, não caminhava direito, estava se sentindo fraca, né? Vendo a pele dela ficando descamada. E ela então resolveu dizer pra ele, olha, eu preciso que tu me devolva a pele. Tu prometeu, né, que em 7 verões, já estamos chegando no 8º verão, tu não me devolveu. E ele disse, não, eu não vou te devolver, porque tu vai me abandonar, tu vai me deixar sozinho de novo, tu vai abandonar o teu filho, então eu não vou te devolver. E ele saiu, né, caminhando da casa. O filho ouviu essa conversa lá no quarto, ouviu essa gritaria, foi uma briga, né? E ele também, à noite, ouviu um chamado, né? Era a foca anciã, a foca mais velha lá do bando, chamando ele pelo nome dele, fez um chamado todo lá. E ele ouviu aquele som ao fundo e resolveu sair da noite, apenas sair caminhando. Até que ele saiu caminhando e ele chutou algo no chão. Quando ele olhou, era uma pele de foca. E ele pegou essa pele e levou para a mãe dele, né? Devolveu para a mãe, disse só a mãe, chorou muito, daí disse, mãe, só não me abandona, não me abandona, por favor. Aí a mãe vestiu aquela pele, pegou o filho embaixo do braço, mergulhou lá no mar, encontrou todas as outras focas e passaram algum tempo ali, ela se recuperando, até que ela ficou, a visão dela voltou, tudo voltou a ser como ela era antes, né? Só que as focas perguntaram para ela, tá, mas o teu filho agora, ele pode ficar aqui, né?
E ela disse, não, o momento dele é voltar para a Terra, ele não pode ficar aqui. E aí ela disse para ele, eu vou te deixar lá na Terra, só que quando tu quiser falar comigo, quiser me sentir, tu canta que eu vou estar perto contigo, de ti, que eu vou falar contigo, eu vou estar perto. E foi isso que aconteceu, ele acabou virando um cantor famoso lá na região dele, e as pessoas viam ele cantando ou conversando com alguém na beirada do mar, em cima de uma pedra, mas ninguém nunca mais viu essa foca, essa mulher foca, ninguém viu nenhuma delas, mas tinha essa história de que ele ficava lá e cantava com elas, né? E isso reflete o quanto às vezes a gente vai deixando a nossa pele pelo caminho, né? A gente vai deixando uns pedaços dela, às vezes para outras pessoas, ou escolhendo coisas, né? Que outros querem que a gente escolha e nunca se pergunta o que realmente a gente quer. E chega numa fase da vida que eu fico assim, né? O que está acontecendo? Eu queria sonhar, eu queria realmente atingir meu sonho, só que eu não consigo. E aí, resumindo então esse conto, e já chamo as gurias para se apresentarem. Quem são vocês? Mais uma vez aí contando para quem tá por aí, quem é a Edith, quem é a Sheila. E aí depois a gente já vai entrar nos questionamentos do conto. Então, vamos lá. Edith, pode começar. Boa tarde, Tuti, boa tarde, Sheila. Prazer estar aqui novamente com vocês para falar desse livro que é complexo, 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 na potência 100. Nossa, é complexo. Cada dia que a gente lê, a gente vê uma coisa diferente. Bom, sou terapeuta de saberes femininos, sou hipnoterapeuta, entre outras coisas. O meu foco hoje tá mais voltado para hipnoterapia, para cuidar dessas mulheres e para elas resgatarem novamente a pele delas novamente. Por quê? A mulher perde a pele e muitas vezes ela não sabe o caminho de volta. Ela não tem como voltar. Tanto que da história aí ela precisou do auxílio do filho, né? Então é isso que eu faço, né? A gente investigando no subconsciente da pessoa, a gente consegue descobrir quais são os bloqueios que ela tem e com isso a gente ressignifica, ajudando ela a encontrar a pele dela, encontrar as origens dela. É isso. Olá, boa tarde a todos. Seja bem-vinda, Edith. Vou adorar fazer esse nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Sheila, para quem não me conhece. Eu trabalho aqui na Casa da Cigana. O nosso espaço é um espaço de cura e expansão de consciência, né? Eu sou coach integrativa, sou oraculista e trabalho com saberes femininos para curar a mulher, para trazer para a mulher essa independência, seja financeira, emocional, que ela tanto busca. Então, o nosso espaço aqui na Casa da Cigana, a gente coloca um pouquinho de cada coisa, né? Técnicas científicas, técnicas holísticas, para a gente conseguir acelerar e alinhar o processo de cura da mulher como um todo, em todas as áreas da vida. Obrigado, Tudy, por estar aqui. É sempre um prazer de terça-feira a gente encontrar para falar dessa obra linda e para falar desse chamado da mais velha, né? Que hoje a gente vai entrar bem no aspecto do chamado da mais velha. A gente andou perdendo as peles aí pelo caminho, e aí a mais velha vem como um auxílio, como uma ajuda de resgate para a gente. Muito bacana isso. Gratidão por esse convite. Gratidão, gurias. Gratidão quem tá aí. Opa, começou o eco de novo. Começou, Não né? acredito. Eu vou fechar quando eu não estiver falando, eu vou fechar o microfone para ver se ajuda. Vamos ver. Melhorou, né? Uhum, deu certo, deu certo. Então, gente, recados pra gente entrar no assunto, né? Aqui embaixo tem aqui ou aqui, dependendo da tela, acho que é aqui, o coraçãozinho para dar umas curtidas aí pra gente levar essa live para mais pessoas. Tem o compartilhamento também para compartilhar com outras mulheres, outras pessoas que querem estar nesse bate-papo aqui, entender mais sobre o livro e não só
sobre isso, mesmo que não tenha lido, isso não tem importância. Ler o livro enriquece, obviamente, ouvir a gente aqui, mas a gente consegue enxergar, mesmo sem ler esse livro. Foi o que aconteceu comigo quando eu ouvi os primeiros contos. Eu nem tinha lido, mas eu já me sentia como se tivesse lido ele só de ouvir os contos. Então, compartilhem aí com quem gostaria de estar aqui, manda umas curtidas aí para nós, comenta aqui também, deixe seu comentário sobre suas percepções do que a gente está falando. Eu queria já começar pedindo para a Edith falar. Edith, aquele dia nós fizemos uma reunião antes, né, para a gente alinhar os pontos do que a gente ia falar hoje, do que era mais, sentia mais em cada uma de nós, né? E a Edith trouxe um primeiro ponto aquele dia que a gente conversou sobre a criança. Eu queria que tu começasse falando sobre isso, né? Lembrando que no conto tem ali um filho, né? Tem um filho e esse filho apenas ouviu a mãe, não pediu para o filho, né, procurar a pele. A mãe, ela se recolheu naquele momento e só que o filho ouviu aquela briga, ouviu o chamado também e saiu. Então, só para a gente ficar com esse entendimento do que aconteceu, esse filho foi atrás, foi ajudar a mãe, mesmo sem ela pedir, ouvindo o chamado de uma mais velha lá. E aí a Edith pode introduzir para nós esse assunto para a gente começar já batendo papo, Edith. Sim. Então, o filho, eu fiz uma associação com, assim, do meu conhecimento a respeito de hipnoterapia, como eu trabalho, como a hipnoterapia trabalha nas pessoas. Normalmente nós, seres humanos, a gente acessa os nossos conflitos lá na nossa fase da infância. E essa criança é que tem ali os problemas, é que tem as questões, é que tem as interpretações de tudo que ela viveu, de tudo que ela experienciou na vida. E aí a gente vem para a fase adulta com todos esses problemas. Ou seja, a gente meio que fica num corpo de adulto, mas a gente é criança ainda quando a gente tem todos esses conflitos. E aí a gente pega essa criança e ajuda ela a interpretar diferente, né? Dar um outro significado para toda aquela situação, para que a pessoa que está ali no corpo de adulto, ela possa vir por aqui agora com mais segurança, se sentindo bem com a pele dela, real. E por que acontece isso a criança ficar com esses conflitos? É porque a criança não tem filtros ainda, a criança não tem experiências. Então, tudo que é dito para ela lá é dito como verdade, porque os pais são as primeiras autoridades da vida dela. E essa criança vai ter tudo aquilo que ela experiencia, que ela vê, que ela sente, que ela ouve, como verdades absolutas. E depois ela percebe que começa a dar conflitos, né? Depois na fase adulta começa a dar conflitos, e a gente volta lá, e essa criança é que ajuda, né, a pessoa a resgatar a pele novamente. É isso, né, Tuti? Aqui eu não lembro muito bem o que eu falei naquele dia. Foi isso mesmo, foi isso que tu comentou. E sobre isso, assim, que eu senti muito também essa questão da criança, o que que acontece? Quando eu comecei a empreender, comecei as sessões de mentoria para mulheres empreendedoras que querem crescer o negócio, querem ter, que seja aquilo, que seja uma renda principal, que cresça, né? Que tenha uma renda que possa realizar o sonho de viajar pelo mundo, o sonho de viajar por vários lugares, o sonho de ter uma casa, o sonho de ter um carro. Eu percebi que a gestão da empresa começava do momento que eu olhava para essa criança que eu tinha. Com a minha criança lá, o tempo que eu vivi, a minha infância, como que ela foi, as minhas lembranças lá, os resgates das coisas que eu gostava de fazer e além das coisas que eu também não gostava, as situações que me marcaram de alguma forma. Porque eu sentia que daqui para frente, se eu entregar uma ferramenta para uma mulher que está cheia dessas travas do desconhecido, sem olhar para as raízes olhar para essa criança, entender, ou deixar ela buscar, né, a pele,
a gente não consegue, eu não consigo mexer numa planilha do Excel, por exemplo, se eu não tô afim, eu tô afim tô perdida, tô totalmente assim, sem sentido na vida, né? E é isso que ela tava ali, né? Essa mulher foca, ela perdeu a pele e ela tava definhando. E é isso que acontece com a gente em alguma fase da vida. E isso aconteceu comigo e com as gurias também, né? A gente conhecendo as nossas histórias. Chegou um momento que eu estava lá trabalhando para outras pessoas, sempre para os outros, e me questionei: será que é isso? O que eu estou fazendo aqui desse formato? Eu nunca vou conquistar os meus sonhos, nesse jeito que eu tô. Só que eu não sabia nem por onde começar. E aí, por isso, existe esses círculos aqui, esse bate-papo entre uma mulher levando a outra, dando a mão para outra, para que a gente possa entender, tem mais pessoas passando pelo que a gente passou e é possível a gente ir para frente, né? E esse olhar que a Edith falou da criança, foi essencial, acho que deu eco de novo, Sheila. Peraí que eu já te passo a palavra. Eu falo. Aí, o que eu tava falando mesmo? Tá. Aí, assim, quando eu fui olhar lá para as coisas que eu gostava, nossa, quantas coisas eu deixei de fazer. Eu não deixava essa criança falar comigo. Eu queria dizer, não, agora eu sou adulta, aquela que paga boletos e deixa a criança morreu, né? A minha criança, né? Não, isso não é coisa de criança, né? Que falam pra gente, parece uma criança, né? Agindo como criança. Eu percebi que eu estava agindo como criança no negócio, birrenta de algumas formas, mas ao mesmo tempo querendo negar essa ajuda, querendo negar que ela fosse buscar um pedaço da minha pele lá. E esse olhar, né, do deixar ela ajudar. Eu acho que essa que a gente comentou, da gente olhar para essa criança, de permitir que ela lembre coisas que a gente deixou lá atrás. Permitir que ela lembre até as coisas ruins para a gente entender o que foi que aquela mensagem marcou naquele tempo, né? Para poder perdoar e para poder se perdoar também por ter acontecido aquela situação e eu ter encarado daquela forma. E isso para poder clarear esses próximos caminhos que a gente vai andar, né? O caminho até o sonho da gente. Então, essa sensação, assim. E tu, Sheila? Fala um pouco para nós. Agora vai. Agora vai, vamos lá. Então, né, quando a gente está no corporativo, em algum momento da vida, eu acho que todas nós que trabalhamos com empreendedorismo passamos por isso. A gente está dentro do corporativo, mas não se sente bem, não se sente plena, quer fazer algo diferente, muitas vezes não sabe o que fazer, né? E aí a mais velha começa a fazer esse resgate, a te indicar os caminhos, e assim, eu senti uma coisa que eu acredito que muitas devam sentir também. Quando começou a aparecer o caminho, ó, você vai para esse caminho, eu comecei a, opa, peraí, isso aqui eu não conheço, deixa eu parar, não sei se eu quero, ai, peraí, me dá medo. Então a gente, muitas vezes você não está feliz naquilo que você está trabalhando, você quer fazer uma coisa diferente, não sabe ao certo. Quando a mais velha faz esse chamado, né? Aí tem o encontro da criança com a sabedoria da anciã para te mostrar o caminho, dá uma paralisada. É aquela história, né? A gente se prepara para correr 200 metros, mas às vezes a gente não consegue correr nem 50, porque chega o medo e aí dá uma paralisada, você procrastina, você fica rebelde, né? Você diz, eu acho que não sei se é isso ainda, porque o chamado do propósito da essência é contra tudo aquilo que a gente construiu na fase adulta, né? Porque a criança está vivendo na plenitude da alma. Quando a gente está na fase adulta, a gente começa a viver no mundo e construir as metas do mundo. Só que, de repente, o teu chamado está falando, olha aqui para a tua alma, bora seguir um caminho diferente. E aí a gente paralisa, né? Eu passei por isso, e eu acho que todas nós, em algum nível, a gente deve passar por isso também. É um desafio. E ainda falando um pouco mais, tocada não é? Tá. Eu desativei, então, desativa o som, daí para o eco. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, que nem a Sheila estava falando, que a gente tem umas coisas, a gente tem os nossos desejos, a gente tem a nossa essência enquanto criança.
Mas aí na fase adulta, a gente já começa a seguir outro caminho. E por que que a gente segue outro caminho? Na minha visão, já começa já o modelo de ensino que nós temos, né? Porque no modelo de ensino que a gente tem, não ensina a gente a potencializar as nossas habilidades, as nossas capacidades. Não, eles ajudam você a ficar na média. Por exemplo, eu sou muito boa em física, mas eu detesto, tipo, geografia. Eu detesto geografia. Aí você tira a nota 2 em geografia e 10 em física. Aí fala, não, você tem que chegar na média, então agora você vai estudar mais geografia para você passar em todas as notas. Ou seja, eles começam no sistema começa a enfraquecer aquilo que você tem como potência, como sua habilidade natural de crescimento. E chega um momento você fala, não, já não sei o que eu quero fazer na minha vida. Porque não foi orientado, a gente não foi. E o pai e a mãe estimulam porque tem o que fazer. Não sabe o que fazer. Precisa de ajuda. A ajuda, muitas vezes, é essa voz interior, que nós temos a anciã, que nem a Sheila falou, temos a criança. Mas quando é que eu dou atenção para elas? Como eu faço para prestar atenção nessa voz? É o que a gente já aprendeu no livro também. É a voz da intuição, é a voz que grita lá dentro, que fala para a gente assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o quê. Inclusive, nos meus atendimentos, quando muitas vezes eu pergunto para a pessoa, mas o que que você está sentindo? Eu não sei. Você sabe que não sabe, a pessoa não sabe o que está sentindo. E aí, muitas vezes, você tem até que dar um nome para o negócio lá. Falar, vamos supor que seja. Ai, meu professor, ele falava, o Chiquinho do Candomblé, que ele falava, vamos dar um nome para sua coisa aí que você está sentindo, Chiquinho do Candomblé. Para a pessoa poder chegar lá na fase de criança e ajeitar esse Chiquinho do Candomblé. Inclusive, eu posso continuar falando, né? Eu vou falar mais um pouco. Essa semana eu fiz uma terapia, porque eu estava com algumas questões aí para resolver. E aí, quando eu regredi, pedi ajuda para uma colega, quando eu regredi, fui parar numa fase que eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 4 anos de idade. Meu primo tinha prometido para mim que me daria um vestido se eu parasse de chupar o dedo. Aí eu parei de chupar o dedo. Mas o vestido nunca chegava. Porque, assim, as minhas roupas eram todas usadas, era das minhas irmãs mais velhas, a gente não tinha condição de ter um vestido novo, assim, né? Quando ele falou isso pra mim, na hora eu parei de chupar o dedo. Imagina uma criança parar de chupar o dedo para ganhar o vestido. E eu estou esperando o vestido até hoje. Mas o que que aconteceu? Eu cobrava ele, eu cobrava, eu cobrava. E aí chegou um dia que ele veio com uma bolsa usada com uma outra prima minha, como presente no lugar do vestido. Gente, pensa na decepção. Pensa na decepção assim, muito, muito grande. E aí é que, chegando nessa memória, é que ela me ajudou a ressignificar. E aí é que eu pude melhorar essa minha questão que eu estava tendo hoje. E uma coisa que você fala assim, meu, não tem nada a ver, imagina, não é isso. Não é isso. Por isso, talvez a mulher, aqui do livro, a mulher foca, não ouvia essa voz. Não entendia. Porque a gente fala assim, a gente começa a dar justificativa, né? A nossa mente consciente começa a justificar. Não, imagina, não pode ser. Isso é muito besta, imagina. O cabelo dela caindo, né? Ela falou, não, vou no dermato, vou lá, ele vai falar pra mim que eu vou passar um negócio no cabelo para resolver. Eu vou lá na manicure e resolvo o negócio da minha unha. Passo hidratante na pele, não resolve, não resolve. Dá uma remediada assim por um tempo, daí a pouco você tá com o mesmo sintoma. E é isso que acontece com a maioria de nós, e essa mulher foca aconteceu isso com ela, até o dia que o filho percebeu, falou assim, não, mãe, não dá mais, não tem condição, não quero perder minha mãe. Né? E pode ser um filho literal mesmo, né? Que fala assim, mãe, vamos pro médico, vamos fazer alguma coisa, eu te ajudo no seu projeto, eu te ajudo você a cuidar da casa, eu te ajudo não sei o quê, para te tirar um pouco do seu peso. Pode ser várias coisas, né? Porque às vezes a mulher, ela até tenta ouvir essa voz, né?
ela não consegue compreender essa voz, que ela acaba ocupando o dia dela com os boletos, aquilo que a Tuti falou, né? Ela está ocupada com boleto, ela está preocupada em ganhar o dinheiro, ela está preocupada com a educação do filho, e a voz fica ali falando e muitas vezes ela não consegue entender porque ela não tem tempo para parar, né? Eu acho que o grande momento que a mulher ela se perde, quando ela começa a se desconectar dela, ela para de ouvir a voz da intuição. Né? A voz está ali, só que ela fala: eu não tenho tempo agora que eu tenho que pagar o boleto, eu não tenho tempo agora que eu tenho que levar o menino no colégio, eu não tenho tempo agora porque eu tenho que cuidar da casa do marido, ser magra, rica, bela, bem-sucedida e feliz, né? Que é o que a sociedade pede. Mas e aí, será que isso realmente é padrão de felicidade? Ô, Sheila, para de ouvir essa voz. Ela não para. A voz não para. Não para de falar, só que ela não para ouvir. Ela Mas não a dá voz está lá gritando. Exatamente. Exatamente. Eu passei por isso. A voz gritava e eu falava: não quero isso para mim, eu quero outra coisa. Até a velha me pegar pelos cabelos. Quem nunca, né? Quem nunca? Todo mundo passa por isso em algum nível. Não dá para fugir, né? Porque a gente vai se desconectando, vai aquilo que você falou, vai caindo o cabelo, vai ficando com a pele ressecada, vai se perdendo, daqui a pouco olha para o espelho e já não sabe mais nem que prato que gosta mais, qual é a comida que eu gosto mais, o que eu mais gosto de fazer na vida, o que me relaxa, porque ela vai se perdendo em todo esse processo, nessa loucura de ser produtiva, de estar no mundo patriarcal, de ter que ganhar dinheiro, de ser mulher polvo, síndrome da mulher polvo, tem que trabalhar, cuidar do filho, pagar boleto, fazer comida, ficar linda, maravilhosa, e receber o marido dando risada, que tá tudo muito bem, tá tudo muito lindo. E, na verdade, a gente se desconecta da gente, essa que é real. E quem não passa por isso? Milhares. A primeira intenção, o primeiro impulso que a mulher tem é ir procurar coisa fora, né? O hidratante para pele, o não sei o quê. Ai, eu preciso de autoestima, vou no cabeleireiro. Ai, eu preciso de segurança. Eu preciso de segurança, vou ganhar mais dinheiro. É isso. Não tá aí, não tá aí. Quantas, gente, eu vivi essa mulher. Quando eu estava triste, ao invés de eu parar e olhar para mim, eu falava assim: quer saber? Eu mereço esse creme aqui de não sei quantos R$ 1.000, eu mereço. Eu ia lá na loja, estourava o cartão e saía de lá, tipo, agora eu tô mais bonita, eu tô mais feliz. 2 minutos depois, voltava no mesmo vazio. Entende? E sem dinheiro. E sem dinheiro, né? Fudida com a parcelinha para pagar, para variar. Com cartão estourado. Então, assim, quem nunca fez isso? Porque a gente não quer parar, o ser humano não quer ter contato com a dor. Quando a gente começa a ter expansão de consciência, a gente começa a entender que todo obstáculo e toda dor é uma oportunidade de crescimento. Mas antes da gente chegar nesse nível, a gente não quer saber da dor. Tipo, tá doendo, deixa eu fingir que não existe, vou tomar um sorvetinho, vou comer um negocinho ali. Aí começa a gerar as crises de ansiedade, a gente começa a aumentar de peso, porque a gente começa a comer para fugir, né? Não estamos acostumados a ter contato com a dor como forma de aprendizado e crescimento de expansão de consciência. A gente não tá. É isso. Não é verdade? A gente não tá. A gente prefere ir lá na loja e comprar uma coisa super cara, achando que aquilo vai suprir. 2 minutos depois você tá triste de novo. Porque não era isso. Deixa eu pegar 2 comentários aqui da Tati e algumas coisas que eu anotei enquanto vocês estavam falando. A Tati falou que as crianças são como esponjas, absorvem tudo ao redor. E, já pegando o outro comentário para concluir, ela falou que o ensino não nos prepara para a vida, desconsidera totalmente os potenciais de cada indivíduo, o modelo que temos de educação nos emudece. E o que eu queria falar sobre isso? Olha só, o ensino sempre vem aqui de alguma forma, o sistema de ensino sempre chega aqui nas lives de alguma maneira, porque é como a Tati falou, nós nascemos, não tem nada no nosso HD. O banco de dados está zeradinho. Ele está lá que nem a gente, quando a gente compra um cartão de memória e diz 0 lá, 0. Nesse período ali da infância, tudo que nos disserem, sendo bom ou ruim, a gente vai absorvendo, porque eu estou armazenando a mesma coisa. Quando tu baixa lá da internet várias fotos do WhatsApp, interessa se é aqueles memes que é horrível, que tu não gosta, etc. Os bons dias que todo mundo manda nos grupos, isso tá tudo arquivado lá no teu cartão de memória.
e da criança também, independente se o bom dia era bom ou não era, se era de uma pessoa boa ou não era, tá tudo arquivado lá no nosso HD. E mas o que que a gente está falando sobre o sistema escolar? E já pegando que a Sheila falou também dessa escassez da gente ir lá e comprar o produto mais caro, comprar uma blusa e tentar se sentir, preencher aquele vazio que a gente está sentindo, né? Comprar uma joia, comprar qualquer coisa, assim, achando, nossa, hoje tô triste, então vou lá e como um brigadeiro para resolver. E não resolve, né? A gente come o brigadeiro, a gente se sente pior porque engordou e aí piorou a situação. Só que o que que isso acontece? Quando a gente está falando aqui do sistema escolar, não adianta vai vir na nossa cabeça controladora. Mas é o governo que faz isso, aquilo, a gente não tem o que fazer porque o sistema escolar não pode mudar, porque não sei o quê. É fácil colocar a culpa nos outros o tempo todo. E a gente não está aqui para culpar ninguém, nem os pais, nem o sistema escolar, nem nada, né? A gente está aqui para cada uma de nós, se nós souber isso que a gente está falando, aí para os próximos que vierem, a gente vai passar essa informação. E isso vai mudando, não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar, que o sistema escolar vai se tornar o melhor sistema do mundo. Mas se cada uma de nós plantar a sementinha no nosso filho, no nosso sobrinho, no nosso afilhado, para as próximas gerações isso ir mudando, é por isso que a gente está discutindo essas coisas aqui, falando o quanto ao formato que hoje está o sistema escolar, é como a Edith disse, nos tira do nosso potencial. Porque se eu não posso estudar física, que eu amo, e eu tenho que estudar geografia, que eu detesto, para poder tirar nota média, quando eu chego lá para escolher o que eu quero ser na minha profissão, eu fico pensando, tá, mas não me deixaram estudar o que eu queria, e eu tive que estudar o que eu não gosto, então agora eu não sei o que fazer da vida, é exatamente essa sensação, né? Mas espera aí, eu vou ter que escolher uma profissão que eu não gosto tanto, porque eu preciso me manter na média como era lá na escola, porque a gente absorveu todas aquelas coisas ali da infância, isso está no nosso HD, né? E aí, eu anotei até aqui um exemplo que a Edith falou ali da gente voltar nessas memórias, né? E por que que a gente não escuta isso? Nós aqui, nós três, também não ouvimos em algum momento a nossa intuição, os chamados. E tem horas que a gente resiste ainda, né, a brigar com a intuição, ela está dizendo ali. Mas olha um exemplo do que a Edith falou. Eu tinha muita vontade de comer chocolate o tempo todo, assim. Por exemplo, estou fazendo uma coisa, eu achava que a recompensa eu tinha que ter um chocolate em casa. Que a recompensa por fazer uma planilha chata do Excel era comer um chocolate. Por fazer uma coisa que eu não queria muito, era comer um chocolate. Então eu sentia essa vontade excessiva de comer chocolate. Mas o quê? O mais fácil era ir lá e comer o chocolate, né? Me questionar, me perguntar por que dessa vontade de comer chocolate não me passava pela cabeça. Até que um dia eu fiquei pensando, mas peraí, tudo que eu faço eu vou comer chocolate? Isso não tá certo, tem alguma coisa desequilibrada aí nessa situação. Foi nessa hora que eu ouvi aquela vozinha que estava dizendo, olha, comer chocolate o tempo todo não vai fazer bem, não vai fazer bem para ti, então percebe o que está acontecendo, né? Só que eu fui resistindo a ouvir essa voz por muito tempo, né? E depois um dia pensando lá na infância, né? O que que aconteceu? Quando eu chupava bico, e aí para deixar de chupar bico, os meus pais me disseram assim, eu te dou uma caixa de bombom, tu para de chupar o bico. E eu troquei o bico por uma caixa de bombom. Então, toda a recompensa da vida que eu acho melhor, o que me dá aquela sensação assim de é isso, é o chocolate. Porque naquele momento eu troquei a coisa que eu mais amava, que era o bico, por uma caixa de bombom. E por isso a gente dá espaço para ouvir o que essa criança tem a dizer para essa criança, que nem na história do conto da pele de foca, que a criança encontrou a pele da mãe, também sendo literal o nosso filho ou alguém que vá buscar, mas ouvir também essa criança, né? Quando ela me disse, quando eu lembrei dessa história, eu deixei essa criança falar comigo e dizer lá, lembra que tu trocou o bico por uma caixa de bombom? Então agora tá na hora de parar com isso, né? Porque não é isso que vai resolver os meus dias, né? E aí a gente sempre vive
deixando esse buraco e não se questiona. Mas eu sei que, como ela disse aqui no final do conto, que a gente não consegue ouvir muitas vezes, e a gente não pede ajuda e a gente fica naquela situação assim, não tem para onde ir e dói, né? E dói tanto. E perceber que eu cheguei num momento da vida e não era bem isso que eu queria outras coisas e agora o que eu faço? E por isso a gente está aqui discutindo, que é para trazer mais clareza, cada vez mais consciência, para tentar ouvir, para poder facilitar, né? Isso que você falou é muito interessante, porque... Ai, desculpa, Sheila. Não, pode ir, vai na fé, pode falar, vai na fé. Peraí que a Sheila tem um som. Aí. Vai. Porque a gente muitas vezes ouve a voz e não sabe para onde ir, não sabe. Por causa mesmo do condicionamento mental que a gente tem, com todo o conteúdo que a gente tem, de tudo que a gente aprendeu, dita para nós outras coisas. Então, por exemplo, a mulher que está infeliz no casamento. Aí eu chego nela e falo para ela assim, menina, mas como assim? Seu marido tão bonito, essa casa tão linda, olha os seus filhos, olha o lugar onde você mora, você tem tudo, como infeliz? Gente, isso ao invés de ajudar, só ferra mais a vida da pessoa. Porque o problema dela não está no externo, é o que a gente estava falando aqui. O problema é interno, tem a ver com questões muito profundas e que muito possivelmente está relacionado à infância. Como você pode ver o chocolate, uma coisa ruim? Me explica isso, uma coisa deliciosa dessa. Você está louca? Não faz sentido. É que, na verdade, a maioria das coisas não fazem sentido. Não faz sentido para quem? Para a nossa parte consciente. Os nossos problemas estão no subconsciente. É um outro departamento. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar difícil de resolver. A mulher, por exemplo, que quer emagrecer. Aí vai lá na academia, faz. Isso eu aprendi quando eu fazia a reeducação alimentar. Isso faz 266 anos atrás. Ela falava assim, você toma cuidado que quando você emagrecer, quando você fizer todo o método direitinho, quando você emagrecer, a primeira coisa que vai acontecer é a recompensa. Nossa, Edith, parabéns, você foi ótima, deu tudo certo. Olha que magrinha que você tá. Vamos dar um presente pra você. É isso mesmo, Tuti. Chocolatinho, comidinha, não sei o que, não sei o que. O dobro na metade do tempo. Pense, foi um desastre. Enquanto a gente não entender quais são os problemas enraizados na gente que te leva a engordar, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter um benefício a curto prazo, que nem a Sheila falou ali, né? Você vai lá, compra um creme de 200 e não sei quantos mil dólares e dura uma semana a alegria, né? É isso. E eu acho que trazer a criança para o negócio da gente, quando a gente vai empreender, é muito legal. Eu fiz esse movimento, né? Eu estava com algumas travas, aí a gente começa a fazer processo meditativo, chama as amigas que são terapeutas, bora fazer um estudo de caso aqui para ver o que a gente consegue resolver. E aí eu entendi que se eu trouxesse a minha criança para mais perto, com atividades de criança, as coisas iam melhorar. E, cara, impressionante. Aqui na minha mesa eu tenho um quadro que eu fiz da Sheila, quando a Sheila era pequena. E assim, a orientação da minha voz de intuição foi o quê? Faz quadro e deixa perto de você, no seu local de trabalho. Aí aqui, como eu faço o curso da Imaginética Pro, né, que é de mapas mentais, a Isa acaba desenvolvendo em você trabalhar com canetinha, com lápis de cor. Cara, isso é fantástico. Eu faço a minha mandala lunar todo dia de manhã. Então é um momento que assim eu viro criança, que você tem que ver como que você tá, aí você vai pegar o lápis, você quer pegar a canetinha. Cara, eu fui na Calunga comprar canetinha. Eu tenho 459 mil canetinhas. Eu nunca tinha ficado tão feliz por entrar num lugar para comprar canetinha. Sabe assim? E quando eu comecei a fazer esse movimento, começou a destravar. As coisas começaram a destravar. Assim, aquilo que eu estava procrastinando, eu comecei a fazer. O ambiente ficou mais divertido.
E aí a gente começa a sentir a leveza, né? Porque aí você vai vendendo para essa criança, eu já cresci, então eu posso cuidar de você, bora ressignificar esse medinho que a gente tá junto. Eu sou grandinha, eu consigo segurar você no colo e a gente vai fazer o negócio acontecer. E as coisas acontecem. O quanto é importante a gente trazer essa criança, né? Quando a gente fala do sistema educacional, nós não vamos mudar isso. Isso a gente tem consciência que não vai mudar. Mas eu fui uma criança que odiava matemática. E eu tinha um professor que batia com a régua nos dedos porque eu contava. Eu conto até hoje, 5, 10, 15, 20, entendeu? Não adiantou nada. Em vez dele ressaltar tudo aquilo que eu era boa, ele pegou no meu pé daquilo que eu não era. Eu carreguei isso por todas as empresas que eu trabalhava, porque eu fui fazer administração, odiando matemática, eu fui fazer administração. E eu falei assim, puta, eu vou ter que aprender isso, porque agora é o mundo do adulto, eu vou ter que ganhar dinheiro com isso, né? E toda vez que eu estava lá na faculdade, que eu fazia 5, 10, 15, 20, eu lembrava da porra do professor que me batia com a régua. Tá lembrando até hoje. É, porque a gente vai trazendo isso. Até a gente entender que, puxa vida, podia ressaltar o que eu tenho de melhor. Tem uma série na Netflix que chama Supermães, né? Que são mães que trabalham, têm a vida delas, são empreendedoras e têm crianças e têm filho. E teve uma série, um episódio esses dias que eu estava vendo, que assim, a escola estava massacrando a filha dela por algum motivo e ela estava brigando com a menina, ela não estava conseguindo entender. Até ela chegar no ponto de assim, deixa eu ressaltar o que ela faz de melhor, que eu controlo o que ela faz de pior. Quando ela fez essa inversão de papel com a filha, começou a trazer a filha para participar daquilo que a filha entendia. Filha, me ajuda aqui, eu acho que você é tão boa nisso e tal. A menina começou a ficar calma e melhorar no que ela era pior. Quer dizer, isso é um trabalho de conjunto, né? Trabalho com os pais, porque a escola, tem coisa que a escola não vai trazer para você. Não tem como trazer. E o pai tem que fazer esse processo, os pais, né? Tem que fazer essa parte. Eu achei bem bacana e está muito dentro do que a gente está falando agora. Né? Bora ressaltar o que a nossa criança tem de melhor e não massacrar aquilo que a gente pena, né? Porque eu passava ridículo com o professor de matemática. Ele botava a tabuada lá, detestava, e eu tinha tempo que eu tinha que fazer. E sempre era eu e mais um, que a gente era ruinzinho no negócio. Pensa o medo que criou em algumas situações da minha vida adulta. Você sabe que eu faço mentoria com o Jacob Petri, e na mentoria dele a gente tem um bônus com o pai da Gisele Bündchen. 20, sei lá, é isso. E ele educou, me parece que são 6 filhas. Ele educou as filhas dele exatamente assim, potencializando, estimulando as habilidades naturais delas. E todas, né, estão bem, passam bem, a gente já sabe. Mas são poucas as pessoas que têm essa consciência. Por isso que a gente também fala aqui com os pais, né? Primeiro, a mãe que está grávida, cuida do seu bebezinho que está no ventre. Porque lá ele também está sentindo. E de lá também pode vir muitas memórias ruins. E depois... Lá ele sente tudo, gente, tudo. Eu sou operadora de mesa quântica estelar, eu já fiz terapia para pessoa que eu nem sabia, assim, eu sentia cheiro de nicotina forte, e um aperto no peito, e uma falta de ar. Aí eu falei, não é possível, deve ter alguém fumando aqui na calçada. Abri a porta aqui da casa da cigana, olhei, não tinha ninguém fumando. Eu falei, beleza, continuei fazendo o processo, anotei. Quando eu fui dar o feedback para a moça, ela falou assim, eu falei, gata, me desculpa, mas você fuma? Porque eu senti isso, comecei a falar. Ela falou, não, minha mãe fumou enquanto eu estava grávida. Isso que a Edith está falando é de extrema importância. Eu gostaria que as mulheres grávidas sentissem o que eu senti quando estava na pele do feto, quando eu estava fazendo a terapia. O que ele estava sentindo, ele sente tudo. É como se pegasse a nicotina pura, forte, potencializada. Aquilo entrava no meu nariz, apertava meu peito, eu não conseguia respirar, aquele cheiro nojento, insuportável. Então, assim, é muito importante ressaltar o quanto uma criança no feto sente tudo que a mãe faz, tudo que ela sente, tudo que ela vivencia. O negócio é extraordinário. E aí eu só tive essa resposta quando eu fui dar o feedback, porque na minha cabeça, quando eu estava fazendo a mesa quântica, a menina fumava. Eu falei, ela deve fumar, não é possível. Porque se não era ninguém por aqui, né? Eu fiquei a louca da paranoia. Eu falei, vai ver, tem alguém fumando na minha porta? Não é possível esse cheiro de cigarro?
Mas não, eu estava acessando um campo dela energético e no campo onde ela vivenciou essa experiência no ventre da mãe. Olha o quanto isso é importante. Só que a gente, a maioria não presta atenção nisso porque está tão envolvido no dia a dia, as coisas que tem que fazer, porque a loucura, sabe? Então, a mulher não tem tempo de ter um tempo para ela não tem tempo de cuidar dela, ela não tem tempo de sentir, e muito menos de cuidar do filho. Porque cuidar do filho para ela é uma outra coisa, é aquilo que ela aprendeu da mãe dela. Vai lá, dá banho, dá comida, tudo. Aí o filho vem e fala, mãe, eu queria te mostrar a lição da escola. Peraí, que eu tô ocupado. Mãe, eu queria te falar que meu amiguinho... Pera. Aí quando vê o filho cresceu, tem algum problema com ela e ela não sabe o que. Porque eu me dediquei tanto. Eu dei tudo que eu podia. Eu cuidava da roupa dele, eu cuidava dele, eu não sei o quê. Ó, gente, é um rolo. É um rolo. Se a gente não abrir o olho para tudo aquilo que está dentro da gente, a gente vai se lascar cada vez mais. Porque viram o quê? Eu tenho um problema da minha infância, relacionado a uma memória e que tem um gatilho. Aí eu vou crescendo e aí conforme eu vou sentindo a mesma coisa, coisas parecidas, que me trazem aquela mesma emoção, é como se eu fosse empilhando essas memórias. E essa parede vai ficando sólida. Vai ficando muito sólida. E aí, quanto mais tempo passa, fica mais desafiador para resolver. Então, o quanto antes, gente, acorda para poder ressignificar algumas coisas, ou leia um livro, ou vai atrás da Tuti, vai atrás da Sheila, faz alguma coisa. Não fica parado. Tem uma vozinha aí dentro avisando? Meu, não espera ressecar a pele, cair a unha, cair o cabelo, cair os dentes. Faz alguma coisa. Porque cai, viu? Sabia que a pessoa tem problema de segurar muito a raiva, tem muito problema nos dentes? A pessoa que não extravasa? Pois é, sabe por quê? Porque nós somos bichos. E você lembra que a gente evoluiu lá do bicho, lá no CBT, lá do reptiliano? O que o animal faz quando ele está com raiva? Ele mostra os dentes, ele morde. A gente, como boas mocinhas, a gente não pode. A gente não pode mostrar os dentes e nem mostrar a raiva, porque isso é feio. A gente foi educado assim. E começa a dar problema dos dentes. O que aconteceu comigo? Logo na infância, eu já tinha canal, vários canais. Canais demais até nos meus dentes. Por causa disso, né? Não é por causa disso, não é verdade absoluta também, gente. Calma lá. Não existe isso aqui. Mas, em muitos casos, está relacionado com o trauma lá da infância, com questões lá do passado, questões suas hoje de você não conseguir colocar raiva para fora. Porque colocar raiva para fora, existem várias formas de fazer isso. Não precisa ser mordendo ninguém, você não precisa morder ninguém, né? Mas uma delas é você falar assim, não, obrigada, não quero. Acabou. É você escolher o que você quer vibrar e que frequência você quer entrar, né? Eu costumo falar muito isso aqui para minha cliente. A pessoa que não está colocando a raiva para fora, ela não sabe nem o que é isso. Sabe? Frequência de energia, ela não faz ideia, ela não sabe o que é isso ainda. Né? Aí coloca a raiva, depois a Sheila vai lá e explica para você. Como que você vai fazer para você vibrar numa energia mais alta? Fazendo escolhas mais assertivas, né? Nós somos co-criadores. Então, nós somos co-criadores, né? Eu sou parte do todo, você é parte do todo, todos nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. Quando aquele exemplo do dente, o exemplo do dente é assim, eu tive isso. Eu apertava os dentes, eu uso placa para dormir, e eu parei de usar recentemente, porque eu fiz uma terapia de regressão, e uma situação que eu passei na infância, que a minha mente descreveu como uma coisa tensa, eu apertei os dentes. Só que eu trouxe isso para a fase adulta. Então, assim, vira e mexe, estava quebrando o dente. Aí fazia placa de acrílico, quebrava. Eu falei, pelo amor de Deus, bota uma placa de silicone que eu não aguento mais quebrar placa. E aí, fazendo terapia recentemente, fomos até essa origem, aonde estava acontecendo isso. Foi uma cena que eu vi que nem era comigo,
era com meus pais, mas pela minha percepção, eu fiquei tensa. Conclusão, quando eu dormia, tudo aquilo que me incomodava, eu apertava os dentes. Depois que eu fiz a terapia, parou. Parei de apertar, não aperto mais. Quase nada, 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 nada. Tinha dias que eu acordava, parecia Você assim um falou uma negão coisa batendo super no meu rosto. interessante dos pais, né? Você falou assim, não era nem comigo, era com meus pais. A maior parte dos problemas que é trazido em terapia está relacionado com os pais. Ponto. E a Ô, gente Sheila, aquele exemplo do leite que tu falou, quando a gente vira essa vibração, acho que é Ai, bem legal falar. isso é legal a gente explicar. Bora falar de efeito Zenão. Se somos co-criadores, filho de Deus, Deus pode tudo, é onipresente, onisciente, está em tudo, em todos e a todos os momentos. Nós, como co-criadores, podemos co-criar a nossa realidade. Seja de forma consciente, sabendo o que tá vibrando, ou de forma inconsciente. Bora pro exemplo do leite, que a Tu te lembrou que é bem legal. Bota o leite para ferver e fica em cima com pressa para ele ferver. O cara não ferve, não ferve. Você fica lá olhando pro negócio e não ferve. Aí o seu filho te chama, você faz assim, oi, pronto, derrama. Derramou. Porque você tirou o foco. Tudo aquilo que você resiste, aquilo não acontece. Eu quero muito que o leite ferve, então eu estou resistindo ao leite ferver. O universo entende essa linguagem. Então eu estou ali olhando, ele não vai ferver. Quando eu tiro o foco, ele ferve. Qual é o segredo? Eu quero que o leite ferve, bota o leite para ferver ali, vou rapidinho ali, dou uma olhadinha, 2 minutos, volta, ele já está subindo de novo. E eu faço isso para tudo na minha vida. Por exemplo, tô com fome, dá aquele momento da fome desesperadora, tô com fome. Aí falo, puta, ainda vai ter que esperar o arroz fazer. Aí, se você fica olhando para o arroz não fica pronto nunca, ad eterno, aquela água não seca jamais. O que eu faço? Boto o arroz lá, falo, quer saber, eu vou ali rapidinho lavar minha mão, daqui a pouco eu volto. Aí vou lá, já arrumo o negocinho, pronto, voltei, o arroz está pronto. Tudo que você quer, você tem que tirar o foco. Você tem que dizer ao universo o que você quer. Eu quero isso. E solta essa energia. O soltar é o confiar na força do universo, né? Não é a hora que você quer que vai chegar o processo. Pode até ser, mas a gente não domina o como. A gente só tem que dominar o que queremos. Então, eu quero um carro assim, assim, assado. Descreve, coloca em detalhes esse carro no papel, fala, puta, eu vou conseguir esse carro. E aí guarda essa sua escritinha lá, daqui uma semana você pega de novo, e aí você deixa o universo fazer o download dessa informação. Você diz para o universo o que quer, você aumenta a sua frequência porque você acredita que isso vai acontecer. Tudo que você acredita, você dá força. Eu acredito que isso vai acontecer, mas eu não vou abrir a porta da garagem para ver se o carro já está lá. A partir do momento que eu abro a porta da garagem, eu gerei uma dúvida. Então, eu criei o carro, passou um mês, não aconteceu o carro ainda. Passou 2 meses, não aconteceu o carro. Aí, o que eu faço? Abro a porta da garagem. Quer saber? Essa bosta, não vou conseguir, esse carro não chega, pronto. Descriou tudo aquilo que você trabalhou para criar. O universo tem o tempo certo e a hora exata para acontecer. E eu vou trazer isso como prova para vocês. Eu sofri um acidente, eu fui queimada e o meu celular derreteu no processo. Eu fiquei 3 meses sem celular, né? Quando eu voltei para casa, aquela agonia, porque queria celular, porque o meu trabalho é no celular, né? E eu fiquei uma semana no, ai meu Deus, por que eu queimei? Oh, céus, a vida olar, que é um processo de vítima que todo mundo entra. E aí depois eu falei, quer saber? Bora parar de chorar? Bora criar esse celular? Eu não sou co-criadora? Então vamos criar. Peguei uma folha de papel e coloquei. Ai, estou tão feliz porque eu tenho um celular, que ele tem alta capacidade. Não botei marca nenhuma. Eu falei, não quero nem saber a marca. Tem alta capacidade de memória, eu tiro fotos lindas, eu estou fazendo live. E comecei a escrever tudo como se já estivesse acontecendo, efetivamente. Eu escrevi tudo, datei, botei um perfume que eu gosto, dei um beijinho, guardei no meu livrinho. Falei, pronto, agora é só esperar o celular chegar. Eu fiquei pensando no celular? Não. Eu falei assim, bom, eu não tenho celular, o que é que eu tenho? Eu tenho um notebook, então bora estudar. Já que nesse momento eu não consigo atender cliente, eu vou focar naquilo que eu preciso fazer. Bora buscar conhecimento. E fiquei estudando e vida que segue. 15 dias depois eu cocriei o celular. Porque 15 dias depois apareceu uma pessoa na minha casa. Eu comentei que estava sem o celular. Ela falou, imagina, cara, pega aqui no meu cartão de crédito, relaxa. Eu falei, não, mas é que eu quero gerar uma grana antes. Não, pega aqui. Eu falei, então tá, pedi. Na sequência,
procurou uma pessoa que a gente tinha um aparelho do meu marido que era só de WhatsApp, não tinha, porque ele não gosta de celular, né? Ele é ogro. E só tinha WhatsApp, você não conseguia falar com a pessoa. E aí, assim, Sheila, joga carta para mim. Eu falei, ó, gata, eu só consigo jogar se for pelo WhatsApp, tudo bem? Pode ser. Começou a chegar o cliente pelo WhatsApp. O cliente gosta de jogar carta olhando pra gente, né? Vendo a expressão. Começou a entrar cliente de carta, começou a entrar cliente de mesa. E aí, rapidamente, eu levantei o dinheiro. Quando o celular chegou, eu já tinha metade do dinheiro para pagar o celular. A gente cocria, nós somos cocriadores. O segredo tá, não ficar olhando o leite. Independente do que você queira. Quer um trabalho? Escreva, estou desempregado. Escreva que trabalho quer, como quer. Mantra isso para você. Falei, eu já estou me vendo trabalhando na empresa. Já fiz isso também e deu certo. Estou me vendo. Eu lembro que quando eu cocriei, eu queria entrar numa empresa que o crachá, não sei por qual motivo, eu queria o crachá laranja. Eu quero um crachá laranja, a empresa toda de vidro. E eu entrei numa empresa que o crachá era laranja. As salas eram todas de vidro. Por quê? Você só o que você tem que fazer, não é ficar esperando cair do céu. Cria um emprego que deseja, vai mandar currículo. Manda currículo. De vez em quando você revisita aquilo que você criou. Ai, ó Deus, obrigado que eu já estou trabalhando naquela empresa. Eu lembro que eu saía de casa sem nem um tostão e eu falava assim para minha amiga, bora no mercado que eu vou passar o meu cartão, benefício que eu tenho da empresa XPTO. Eu criava toda uma história e acreditava nisso. E quando eu menos imaginei, eu consegui esse trabalho. Não deu nem 30 dias, eu consegui um trabalho assim. Qual é a minha parte no processo? Saber o que quero. Qual é a minha segunda parte no processo? Fazer o movimento, mandar currículo. E aí o universo traz aquilo para você na melhor hora. Porque o todo, Deus, o universo, Jesus, Jeová, o nome que queira dar, ele sabe sempre o melhor momento de você receber aquilo que você precisa. Quando você entra em dúvida, você não faz o colapso de onda, você não realiza. Por quê? Você fala, opa, acho que isso não vai acontecer. Aí o processo todo no universo parou, a Sheila não sabe mais se ela quer o celular ou não. Aí eles travam o processo. Gente, isso é muito fácil de fazer, que a gente é teimoso. A gente fica muito... Trazer o A último gente trecho. foge da essência. Trazer o último trecho. A alma sabe. Da A gente questão é que a gente foca muito na desgraça, Sheila. A questão é que a gente foca muito na desgraça, no sofrimento, no não. Por quê? Porque a tristeza vicia, Edith. A gente está acostumado com esse negócio dessa tristeza. Ó céus, ó vidolar. Sabe aquela história? Ai, meu Deus, crise de Covid. Acabou, vão morrer tudo de fome. Aí o povo vai se matar no mercado achando que a comida vai acabar. Só que não vai. O universo é de infinitas possibilidades. A maçã não dá uma maçã só. A árvore não fala, oh, dessa vez eu vou dar só uma maçãzinha porque eu não tô afim, entendeu? Eu tô de dieta. Não. A árvore fala, vou dar um monte de maçã. Então, é o que você acredita, é o que você traz para a tua experiência de vida, né? A gente estuda muito, eu estudo física quântica, terapias holísticas, e o universo é abundante. Aquilo que você dá foco é o que vai crescer. Se você ficar pensando, ai meu Deus, tem boleto para pagar, vai vir mais boleto para pagar. Se você pensar, ai meu Deus, eu tenho que gerar grana, o que eu posso fazer para de repente trazer mais um cliente? Vamos trabalhar na solução. Aí o universo vai te trazer mais insights, mais pessoas, mais circunstâncias para você achar a solução. Precisa focar na gente, né? A mulher, para recuperar a dela, precisou dar uma olhada para dentro. Para dentro. A resposta está dentro. Nunca está fora. Só que a gente tem tudo mais fácil. Porque ninguém ensinou. Ninguém ensinou pra gente. Todo mundo fala assim, você tem que se amar. Principalmente quando a gente tá cagada naquelas relações merda. Você tem que se amar. Porra, mas o que é se amar? Eu tava falando isso com uma cliente esses dias. O que é se amar? Ninguém te explicou. Você não pode se chicotear, porque você não sabe o que é isso. Você não sabe que se amar é entender que o outro não é bom para você e você falar, meu querido, sinto muito, me perdoe, eu te amo, mas não quero você na minha vida. Você não sabe disso, né? Porque te ensinaram o quê? Você tem que estudar, aí você tem que fazer uma faculdade, aí você tem que casar, aí depois você tem que ter filho, aí depois você tem que ser bem-sucedida.
né? Não é assim que ensinaram? E você tem que seguir o que todo mundo faz. Se você for ao contrário, você vai ser esquisitinha da escola, você vai ser esquisitinha da vida, né? Aquela história, eu não posso ganhar dinheiro vestindo chinelo, usando chinelinho? Claro que eu posso. Eu tô aqui conversando com vocês e eu tô com o pé no chão. Entende? Eu tô de Winnie. Então, aí, tá vendo? Eu tô de pantufa. Ai, que delícia! Isso é vida! Isso é vida, 1h da tarde, a gente batendo esse papo profundo para entender onde nós, mulheres, nos perdemos. Isso é vida, isso é riqueza, isso é riqueza. Tá, Isso é deixa eu ler o verdade. último. Deixa eu ler o último trecho dessa parte, que essa parte se chama, acho que nem falamos isso, mas é o nome do trecho é Ouvindo o Chamado da Mais Velha, né? Esse conto tem vários trechos, e ela fala, na última parte, tem tudo a ver com o que a Edith e a Sheila estavam falando, ela fala o seguinte, no último parágrafo. Para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas, a procura da pele da alma que é o mais apavorante, mas sim é o mergulho na água, a verdadeira volta ao lar e especialmente a despedida em si, que são mais terríveis, embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de volta, feche-se bem, fechando-a bem e estejam prontas para partir. É difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. Então, o que a Sheila e a Edith estavam falando, né? Quando esse exemplo quando a gente fala assim, né? Eu estou num relacionamento terrível, acho que é o exemplo mais. E as pessoas falam, larga essa pessoa, se ama primeiro, ama você primeiro, né? E a gente fica assim, como assim? O que é isso? Eu aprendi que me amar e o sucesso era ter um relacionamento. Eu precisava ser casada, ter filhos, ter uma profissão, ou cuidar da casa, ou ter uma faculdade. Isso era o sucesso. Então, ali, como assim? Se eu me amar e deixar aquela pessoa, eu vou estar deixando tudo que eu aprendi, que é ficar naquele relacionamento, porque eu aprendi que o sucesso era estar ali casada com aquela pessoa, que eu preciso casar, como minha avó, minha mãe, todo mundo, etc., para trás também fez. E aí a gente não entende o que é esse se amar, né? E ela fala aqui no final, né? Como é difícil a gente partir disso, sair desse conhecido, que é o sucesso, estar casada, ter filhos e tudo mais, que é o que eu conheço, e partir para o desconhecido, que é o que vai levar a gente para o sucesso de verdade. Porque o desconhecido, no meu ver, foi o momento que eu decidi ser eu mesma. Esse era o desconhecido. Porque o conhecido até o momento era eu sendo o que eu aprendi com outras pessoas, o que eu vi durante a minha infância. E não quando eu me perguntei, né? Não, realmente o que eu quero ser? Qual é a profissão que eu quero ser? Eu quero mesmo seguir essa profissão que eu fiz faculdade, fiz mestrado? Será que é isso mesmo? E tudo bem trocar. E aí, às vezes, a gente pensa, né? Tô com 50 anos, sei lá, e pensa, não, já acabou a vida para mim, eu não tenho mais tempo, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter saído do casamento antes, eu devia ter trocado de emprego antes, a gente fica focando nisso, né, como as gurias falaram, o meu foco fica tanto se eu tivesse feito antes, hoje seria melhor, se eu tivesse escolhido antes trocar de casamento, se eu tivesse escolhido. E fica tanto nessa angústia, com foco nessa dor, na tristeza, na vítima, né? Estou aqui sofrida, sou uma mulher que não conquistei tudo e nunca vou conquistar tudo que eu quero, né? E a gente fica focando tanto nisso. E eu acho que o recado, assim, para finalizar, e pedir para as gurias também deixarem o recado, como enfrentar esse medo do desconhecido, é deixar ouvir essa voz que é possível olhar para a gente mesmo, né? Que é possível se amar e aprender a se amar, porque a gente não sabe. A gente não aprendeu a olhar para nós mesmos, né? A gente aprendeu a ser a mocinha ideal, como a Dudu estava falando. A gente aprendeu a ser a mocinha que disseram que a gente deveria ser para casar, ter filhos, etc. E agora, peraí, que mocinha que eu quero ser, né? Então, acho que a gente fica chamar isso. Agradecendo a Gurias por estarem aqui. Gratidão. Sheila e Edith, gratidão. E o conselho pra vai com recado. medo mesmo. Vai com medo mesmo.
Vai com medo. É a prévia do paraquedismo. 12.000 pés de altura. Abriu a porta da aeronave. Ai, meu Deus, estou com medo. Vai com medo mesmo. Já abriu a porta, tem que ir. Não pode voltar. Não, ninguém volta com a aeronave. Tem que saltar. Então, assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque eu fiz esse movimento, todas as meninas aqui também fizeram esse movimento, e hoje a gente consegue colher o fruto de uma coisa que é tão boa, e quando a gente olha para trás, por que eu tive tanto medo? Então, vai com medo. Esse é o meu conselho. Vai com medo. E falando sobre esse trecho aqui, eu acho que é interessante também falar que o mais terrível, como coloca aqui, é a despedida de si. Ou seja, você parar de se identificar com toda aquela história que você contou para você, né? E qual é essa história? É a história da mulher que, em honra aos pais, isso é constelação sistêmica, em honra ao pai e à mãe, aos seus ancestrais, quer fazer exatamente como eles fizeram, porque como você sente que quer fazer diferente, você não se permite. Porque falar, meu pai, minha mãe, eles fizeram assim. Então, gente, dá uma olhadinha, né, mais para dentro, dá uma investigada em você. Qual é o conteúdo da sua mente? Quais são essas vozes que falam com você? Se você precisar fazer um trabalho mais profundo, tem a Sheila, tem a Tuti, tem eu. A gente pode ajudar vocês. Tem essa voz aí dentro? Vai atrás. Você vai ter muito benefício se você ouvir. Exatamente. Gratidão. Gratidão, gurias, gratidão a todo mundo que está aí com nós. Lembrando que toda terça, 13, tem esse conto. Semana que contos aí do livro das mulheres que correm dos lobos. Estaremos aqui, seguimos no trecho aí da pele de foca, pele da alma. O próximo é a demora excessiva, né? Quando a gente demora aí para recuperar a nossa pele, quando a gente demora para olhar para isso, né? E a gente segue falando, trazendo cada vez mais. Quando a gente está mais consciente, quando a vozinha vier, alguém vai lembrar aí desse papo aqui que a gente está falando, vai dizer, as gurias falaram, posso fazer isso, posso ouvir, posso dar atenção, experimentar, dar ouvidos, experimentar um pouco esse desconhecido, como as gurias falaram, né? Mesmo essa sensação de medo, mas pensando assim, mas para mim conquistar o que eu quero, os sonhos que eu quero, eu vou precisar enfrentar um pouquinho o medo e levar ele, na verdade, como uma impulsão, usar o medo para lá, como se estivesse impulsionando para ele ir para frente e resistir, mesmo na dor, pedir ajuda, procurar assistir os círculos aqui e tudo mais. Então, muito obrigada, meninas. Gratidão, chega de novo. Gratidão, Edith, e todo mundo que está aí. A Tati, quem mais por aí que deixou beijo e comentários e tal. Quem assistiu e acompanhou até o final. E quem está assistindo a gravação também, um beijão. Até!